Por aqui o frio já chegou com tudo e junto com ele começam a vir as doenças de inverno, gripes, resfriados, né? E a gente sempre está em busca de melhorar a nossa imunidade. Se você também busca uma forma natural para melhorar a sua imunidade, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar o que tem nesse vidro aqui. Essa aqui é a nossa versão da cidra de fogo, um tônico muito bom para o tratamento da imunidade, para melhora da imunidade e também para o tratamento de gripes e resfriados, para o tratamento de sintomas. Essa nossa cidra aqui já está em processo de maceração há umas 4 semanas mais ou menos, e ela é feita com base no vinagre de maçã, né, para extrair as propriedades de todas as raízes, plantas medicinais, especiarias, frutas que nós utilizamos também, né? São mais de 16 ingredientes para compor a nossa receita. Vem comigo nesse vídeo conhecer passo a passo como que nós vamos fazer a cidra de fogo e no final também a gente vai trazer para vocês como utilizar, né? De que forma que você pode utilizar. Se você está usando de forma para prevenir, né, uma doença, ou no caso melhorar o teu sistema imunológico, né? Ou se você está usando já para tratar uma gripe, um resfriado. Mas antes eu só quero deixar um contexto, né, para vocês. Essa receita não foi uma invenção minha, ela é uma receita centenária, né, de séculos e séculos, que vem sendo utilizada e foi popularizada agora na época moderna, né, lá nos Estados Unidos, por uma herbalista chamada Rosemary Gladstar, posso estar pronunciando o nome errado, né? Que fez a sua adaptação, né, dessa receita tradicional que ela conheceu com a avó dela e foi repassando também para os seus alunos. Então, já vem sendo utilizado há muito tempo e em cada local as pessoas acabam adaptando de acordo com os ingredientes que também encontram disponíveis, né? E foi o que a gente fez aqui, nós fizemos uma adaptação aqui para nossa realidade, tá bom, pessoal? Mas a base é esse princípio de fazer a extração de propriedades medicinais utilizando o vinagre, algo que é uma tradição muito antiga. Mas agora vamos para a parte boa, que é preparar essa receita e conhecer cada um dos ingredientes e o porquê que ele está aqui. Bom, o nosso primeiro ingrediente é o gengibre. O gengibre por si só já trata diversos sintomas de desconforto respiratório, né? Ele ajuda a aquecer o corpo, então melhora também a circulação, que tende a ficar um pouco mais prejudicada e mais lenta, né, com a época de frio. E ele alivia sintomas de congestão e outros desconfortos respiratórios, inclusive ajuda também a aliviar dores de garganta. E na sequência nós vamos acrescentar também a cebola. A cebola, ela tem uma ação antibacteriana e ela ajuda o corpo a combater inflamações. Então ela já é usada há muitas gerações em xaropes caseiros para tratar gripe e tosse. Nós podemos também utilizá-la em chás e nós já temos inclusive aqui no canal vídeo que ensina a fazer um xarope usando a cebola. Nosso próximo ingrediente é o alho. O alho, ele é um grande aliado, né, da nossa imunidade. Ele tem uma ação antimicrobiana que é reconhecida, né, por estudos científicos e ajuda o corpo a defender, né, a combater vírus e bactérias, isso no nosso dia a dia, né? Por isso que, inclusive, tradicionalmente o pessoal tem o costume de consumir um alho cru em jejum, né, um dente de alho. Ele vem trazer para essa receita esse potencial, né? Inclusive o alho é considerado também um antibiótico natural. Agora, na sequência, nós vamos acrescentar também o limão na nossa receita. De um dos limões, nós vamos acrescentar apenas o suco e o outro nós vamos fatiar em rodelas finas e acrescentar com casca e tudo, porque eu não sei se vocês sabem, mas tanto o limão como a laranja, que é aí nosso próximo ingrediente, né, a casca deles é muito boa para nós utilizarmos para elaborar também chás no tratamento de gripes. E os dois são ricos em vitamina C e reforçam aí o nosso sistema imunológico. O próximo ingrediente é a pimenta, afinal de contas estamos falando de uma cidra de fogo, então precisa de fogo nessa receita. Nós precisamos de picância na receita, porque é o que vai ajudar também, né, a desobstruir nossas vias aéreas e estimular o nosso sistema imunológico. Na sequência nós vamos acrescentar o alecrim seco, né, já desidratado. Eu vou macerar ele bem aqui no pilão para
que ajude, né, fique em partículas menores, isso facilita a extração das propriedades. O alecrim, ele é muito antioxidante e ele vai ajudar o nosso corpo a se recuperar aí dos desgastes do dia a dia. E semelhante a ele, vamos usar também, macerado aqui no pilão, o funcho, né, as sementes de funcho. Elas também melhoram aí o nosso sistema digestivo, né, aliviam gases e melhoram a digestão em geral. E aí você pode perguntar, mas isso não é para imunidade? Por que nós estamos falando de digestão? Porque uma boa digestão é essencial para um sistema imunológico forte. O próximo ingrediente da nossa receita é o hibisco, também estamos utilizando ele desidratado, seco, macerado um pouco também no pilão. Ele é rico em antioxidantes, vamos agregar também a cúrcuma, que contém a curcumina, uma substância de ação anti-inflamatória muito forte, que ajuda o corpo a se defender e a se recuperar com mais facilidade. Você pode utilizar a cúrcuma tanto de raiz ou na versão desidratada como nós utilizamos. E na sequência nós vamos agregar a pimenta do reino, também macerada no pilão. A pimenta do reino a gente sempre vai acompanhar com a cúrcuma, tá? Porque ela auxilia nosso organismo a absorver melhor a curcumina. O próximo ingrediente é a canela, de preferência em rama, mas não tendo pode ser em pó também, que também tem ação antioxidante e apoia aí as defesas naturais do nosso organismo. Inclusive ajuda a equilibrar os níveis de açúcar no sangue. O ingrediente seguinte, anis estrelado, ele é tradicionalmente utilizado para aliviar tosses e desconfortos respiratórios, né? Ele é bem comum em chás e xaropes para gripe. E as folhas de louro também têm uma leve ação anti-inflamatória, mas auxiliam bastante na nossa digestão. O ingrediente seguinte é o cravo da Índia, que também tem propriedades antibacterianas. Ele também é utilizado popularmente para aliviar dores de garganta e outros desconfortos respiratórios. O ingrediente seguinte é a maçã, tá? Ela serve aí, ela vai agregar componentes que alimentam as boas bactérias do nosso intestino. Por fim, vamos usar o vinagre de maçã, que é a base que vai extrair todas as propriedades desses ingredientes durante as semanas que ele ficar ali em infusão, tá? Ele também ajuda na digestão e, como a gente viu, um intestino mais equilibrado é sinônimo de uma imunidade mais forte, tá? Porque os dois sistemas trabalham juntos no nosso corpo. Nosso corpo é integrado, nada funciona sozinho. No final, nós misturamos bem esses ingredientes e vamos deixar agora essa nossa receita descansando num ambiente escuro, tá? No caso, eu deixo dentro de um armário, num local fresco. E a gente vai deixar ali de, no mínimo, 4 semanas, né? De 4 a 6 semanas. Bom, pessoal, já se passaram, no nosso caso aqui, 4 semanas em que esses ingredientes estão em infusão aqui no vinagre. Olha como ele aparece aqui em cima. Nesse caso, não vai gerar bolhas, fermentação, nada disso, porque tá ali no vinagre, né? Então, não é uma fermentação. É mais semelhante ao processo de elaborar uma tintura, só que sem utilizar o álcool, utilizando o vinagre. E é justamente por isso que a gente deixa um período bem maior, né? O mínimo que a gente recomenda são 4 semanas, porque o vinagre ele demora mais para extrair os princípios ativos do que se a gente tivesse feito com álcool, por exemplo. Nós vamos deixar então de 4 a 6 semanas, pode até deixar um período maior, até uns 3 meses. A gente tem notícias, né, de que as pessoas deixam e não tem problema nenhum, tá? Agora nós precisamos fazer o quê? Coar. E para coar, eu recomendo utilizar aqui, ó, um coador de voal, tá? É um tecido fininho ou qualquer outro tecido que tenha uma trama bem fininha, né? Nós precisamos disso para que nenhuma partícula passe junto no líquido. A gente quer separar agora só o líquido, tá? Eu vou utilizar aqui a jarra do meu liquidificador, porque ela é um recipiente grande que eu tenho, no caso, que vai caber toda essa quantidade, tá bom? E filtrar é básico, né? Só derramar ali dentro com cuidado. Outra vantagem do coador de voal em relação a uma peneira é que você no final pode dar uma espremidinha, porque como nós utilizamos ervas, né, o alecrim, o louro, ela pode ficar o líquido também preso ali nessas ervas.
Então, apertando um pouquinho, a gente extrai um pouco mais. E agora nós passamos para o recipiente onde nós vamos manter a cidra para nós irmos consumindo ela aos poucos. Aqui nós podemos conservar em temperatura ambiente quando o clima está frio. Quando esquentar é bom deixar na geladeira, tá? Mas ela vai durar por muitos meses. Como que você sempre observa qualquer preparação natural para saber se está na hora de descartar? É se você vê que forma algum tipo de bolhas em cima, mofo, ou se muda a cor ou o cheiro fica desagradável, aí precisa descartar e refazer, tá bom? Mas normalmente não costuma acontecer isso com a cidra de fogo por ser preparada à base de vinagre. Então, vamos provar? É uma bebida ágria, lógico, porque tem o vinagre. Também picante, pela presença da pimenta, do gengibre. Mas não é um picante assim que seja desconfortável ou desagradável. Lógico que vai depender também da quantidade de pimenta que você colocar. É importante que coloque, tá, pessoal? Porque a picância nessa receita é algo que a gente quer. Por quê? O picante, ele ajuda a desobstruir, né, as vias aéreas e também é um estimulante do sistema imunológico. É interessante que a receita seja picante. A receita original, inclusive, leva a raiz forte, que torna ela ainda mais picante, mas nós não encontramos, não conseguimos. Por isso, adaptamos sem. Mas se você conseguir, também pode acrescentar da mesma quantidade do gengibre daí. Como consumir? Eu falei no início do vídeo que ia passar isso para vocês. Se vocês estão usando de forma preventiva, ou seja, você não está doente, não tem nada, e você quer melhorar o seu sistema imunológico. Como é que você vai tomar? De 1 a 2 colheres de chá de manhã. Você pode tomar puro, pode diluir na água. Experimenta e veja como você acha melhor. Eu não vejo necessidade de diluir em água. Se você achar o sabor muito forte, você também pode colocar junto o mel, né? Dilui um pouco na água então, coloca um mel, toma, pode diluir num chá também, sem problemas, ok? Que vai ajudar a melhorar aí o sabor. Agora, lembra que eu mencionei que existe a forma que você toma se você está tomando de forma preventiva e existe o uso que você vai fazer se você já está gripado, enfim, e precisa tratar os sintomas, né? Melhorar mais rápido. Nesse caso, ao invés de tomar apenas uma vez ao dia, você pode tomar várias vezes ao dia, de 4 até 5 vezes ao dia, sem problema nenhum. Você inclusive pode, algo que eu gosto de fazer, diluir um pouco em água morna. Às vezes eu coloco até um pouquinho de sal, bem pouquinho junto, e faço gargarejo. Isso é bom para melhorar a garganta. Mas daí, nesse caso, você não vai ingerir, né? Depois você vai cuspir. E como sempre, a gente frisa aqui que existem contraindicações. Então, o que é um remédio para um pode ser um veneno para o outro. Pessoas que têm problemas de estômago, úlcera, gastrite ou qualquer outro semelhante, não façam uso sem o conhecimento do seu médico e provavelmente ele vai dizer que você não pode usar, tá? Porque os ingredientes que contém aqui, né, vão prejudicar, vão agravar o seu quadro. Bom, pessoal, é desse jeito que nós preparamos aqui a nossa versão da cidra de fogo. Se você já fez ou se você fizer, né, venha contar pra gente nos comentários se você fez alguma adaptação ou como que você costuma fazer aí a sua receita e vamos compartilhar essa experiência também com os demais colegas aí do canal. Espero que vocês façam, coloquem em prática, que lembre-se, né? Conhecimento é importante, mas você tem que colocar em prática, senão não vai adiantar nada, tá bom? E esperamos vocês aqui no próximo vídeo. Claro, não se esqueça de deixar o like e compartilhar com um amigo que possa ser beneficiado aí por essa receita, tá bom, pessoal? Até a próxima!